Estamos vivendo um caso incomum dentro do planeta Terra, essa pandemia do coronavírus, e eu tenho conversado com muitas pessoas e eu tenho visto algumas das coisas que estão acontecendo desse momento, que vale para esse momento e vai valer para a vida toda. Todo mundo nesse pensamento a gente vinha, eu quero controlar tudo, me sinto preso nesta quarentena. Sinto falta de abraçar as pessoas. Sinto falta de cumprimentar as pessoas. Meu consumismo, ai, como eu estou com saudades de chegar, sair, comprar, fazer. Quero lucro a qualquer custo. Aqui eu estou sentindo que eu estou tendo prejuízo parado nesse momento. Eu quero ficar milionário rapidamente, mas eu estou percebendo que aqui, dessa forma, eu estou perdendo dinheiro. Eu quero minha liberdade de volta. Eu estou numa inquietação dentro da minha mente, que essas vozes ficam me criticando o tempo todo. Essas vozes ficam me perturbando o tempo todo. E dentro desse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter algumas ações proativas para a gente começar a sair dessa situação que a gente está vivendo. A primeira ação proativa que eu quero conversar com vocês é a aceitação, porque se você entrar num trânsito engarrafado e começar a reclamar daquele trânsito, vai ser muito difícil você sair dele. É uma coisa que é muito importante você aceitar. Quando você aceita, esse trânsito fica muito mais fácil. Tem coisas que a gente está vivendo, como eu não posso abraçar, eu não tenho liberdade de sair agora, sabe? Como você também, em determinados momentos, quando você se separa de uma pessoa, quando você morre alguma pessoa, são momentos que são difíceis na vida e nesse momento é um momento de usar a sua percepção da aceitação, sabe? Lembra que você, em já vários momentos na sua vida, você aceitou determinadas coisas. Você vai poder repetir nesse momento agora, aceitar essa pandemia. Isso é muito importante. E acertar os vários fatos que estão acontecendo dentro da nossa vida. O segundo recurso que eu quero falar para vocês nesse momento é a empatia. É você se colocar no local dos outros. Isso daqui é muito forte. Eu lembrei de uma situação onde eu com meu amigo Ângelo Hugo, eram estudantes de medicina, isso nos anos de 1972, e nós fomos de carona de São Paulo até Salvador, e nesse caminho nós chegamos a ter uma experiência que nós ficamos por uns motivos nossos 42 horas sem comer. E a gente conversando com alguns amigos que a gente estava, eles falaram, vem cá, eu vou pagar para vocês um prato de comida, e nós comemos aquele prato de comida e realmente foi uma sensação gostosa. Quando a gente se despediu deles, a gente olhava um para o outro e a gente sorria, parecia duas crianças que estavam vivendo uma felicidade muito grande. Porque a gente tinha passado fome e é uma sensação muito ruim, mas isso para nós foi uma experiência de dois jovens estudantes. Quantos estão passando fome? Quantos que a merenda escolar é muito importante e fundamental? A gente vai se pôr no lugar deles, a gente está se pondo. A TV está mostrando um monte de coisas que a gente tem, que está acontecendo no nosso país, e todo mundo está tomando consciência. E essa consciência desperta esse recurso proativo que é muito bom para a gente. E quando a gente vê isso, a gente sabe que 48% da população desse nosso planeta não tem esgoto tratado. É terrível isso para a gente que é médico, para vocês que não são médicos, mas que são pessoas sábias, sabem que isso aqui é fundamental de ter no país. Nossas famílias brasileiras, muitos brasileiros têm lares indignos para eles, nem um mínimo de comodidade existe. Então o que isso está começando a sensibilizar? A gente viu tantas comunidades que tem pelo Rio de Janeiro, isso mexeu muito com a gente, está mexendo com a gente. E aí a gente entra para um outro recurso que nós somos encaminhados, que é o recurso da fraternidade, da amizade, da solidariedade, que a gente poderia falar como uma caridade. Eu faço parte de um grupo chamado NABEM, Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, uma casa fantástica aqui em São Paulo, que tem um trabalho muito lindo, e onde eles fazem duas vezes por ano uma campanha de sacolinha. Agora, em junho, sacolinhas de inverno, e eles pegam e eles levam para 5 mil dos seus assistidos, todos cadastrados, que têm necessidade real, e recebem essa sacolinha com alguns agasalhos que eles pegam, a maioria são bom estado, alguns até são novos.
Eles fazem no final do ano uma sacolinha que é fantástica para 5.000 crianças do Vale da Ribeira, daqui dos bairros da periferia de São Paulo, que também estão vivendo uma situação. E é uma alegria quando essas crianças recebem essa sacolinha, é uma coisa gratificante. Eles distribuem toneladas de alimento todo mês. Então é um grupo que está no bem. E aí a pessoa que faz parte desse grupo fala, isso é bom, a gente se sente bem quando a gente faz isso tudo, a gente se sente bem. Nada, a gente agradece aquelas pessoas pelo fato de elas poderem deixar a gente crescer. A gente vai fazendo essa fraternidade, amizade, solidariedade, porque com o Covid, aumentou a nossa responsabilidade social. Vocês vão observar isso daqui e a gente vai entrar dentro do quarto momento, é o momento da gratidão. A gente tem muita coisa boa e a gente nunca é pouco grato pelo que a gente tem. E a gente começou a valorizar um monte de coisas boas que a gente tem. Amigos, a gente viu aqui, os amigos. Hoje em dia a gente vai ter a gratidão pela comida. Eu fiz um vídeo com a Laura, lindo, que ela ora e abençoa todo dia a sua comida. Isso daqui é fantástico para a gente usar na nossa vida. Abençoar tudo aquilo que a gente tem. Ser como uma criança feliz com poucas coisas. A gente é chato, eu faço vivências, palestras para muitas pessoas e eu fico fazendo como a gente faz uma festa para as crianças e as crianças são simples, com uma festa simples. Todas e quaisquer criança ficam felizes com coisas simples. Então, nós como somos, agora percebemos que a gente é muito dependente de outros seres humanos. Como é uma rede que a gente tem, então a gente tem água, luz, eletricidade, a gente tem água, luz, eletricidade, a gente tem todo um aparato de sustentação dentro desse planeta, onde os seres humanos nos socorrem, nos auxiliam mutuamente, e ter gratidão é fantástico para a gente. A quinta coisa que eu proponho para o outro, que como a gente está indo dentro desse momento, é desafios que a gente vai ter para novos conhecimentos. Isso é fundamental a gente chegar. Por que a gente vai ter que fazer isso daqui como fundamental? Porque agora nós estamos sendo forçados pelo planeta. O planeta já mudou. Saiba disso, o nosso planeta já mudou. É impressionante como já existem mudanças bem calcadas, bem alicerçadas aqui. O futuro foi acelerado. Eu lendo sobre isso daqui, a gente viu pesquisadores e cientistas falando que o mundo levaria décadas para fazer a modificação. Agora ele tomou um susto e desse susto em meses está fazendo uma transformação, e uma transformação muito sem derramamento de sangue, sem absolutamente nada, só com um vírus, o corona que está fazendo todo isso daqui. Então a gente entra mais um outro recurso. Então você vai buscar novos desafios para você aumentar a sua inteligência. O sexto recurso é cuidar da sua saúde. Nós já tem muitas pessoas que já estão cuidando da sua saúde, já estão comendo diferente, já estão mastigando mais os seus alimentos, já estão comendo menores porções, já pararam com alguns vícios que tem de fumar, por exemplo. Então eles estão cuidando dos aspectos físicos. As pessoas já estão muito mais atentas com esse tipo de coisa. E tem um outro jeito de você cuidar, é cuidar também da saúde da sua mente. E a saúde da sua mente você perdoando as pessoas. Esse é o momento para a gente perdoar. Porque a gente teve que conviver muitas das vezes com pessoas que a gente não vivia assim, que você tinha dificuldade aqui dentro da família, às vezes você tem dificuldade de conviver e você vai ter que resgatar com essas pessoas. E você viu que você começou a ter mais paciência ou mais tolerância. Em alguns momentos você pode ter ficado irritado, mas você que se aproximou e foi bom estar junto com essa pessoa. Então se você perdoa essa pessoa, você melhora, você deixa de adoecer, mas com certeza. Eu estudando um livro chamado Um Curso em Milagre, ele sempre falou que toda vez que você adoece, você deve perguntar a si mesmo a quem eu devo perdoar. Então, quando você começa a perdoar qualquer pessoa, você já está se curando. Então, cuidar da sua saúde física e mental. E agora nós vamos entrar no sétimo.
contato com a natureza. O contato com a natureza é fantástico. Eu tenho uma amiga minha, Regina, que me mostra todo. Abriu olha que linda que tá a minha orquídea, abriu essa orquídea, então ela viva, ela cuida, ela fala com as orquídeas, é muito gostoso, isso faz muito bem para a nossa saúde. E agora, desse momento, a gente entrou em contato com a natureza, e é legal você entrar em contato com a natureza. É você ir procurar uma montanha, procurar um ar nessa montanha, é você ir para o mar, você tomar um banho de mar para tirar tudo, energizar você. Cuidado com os animais, contato com os animais, as crianças com seus bichinhos, é fantástico. Você com seus filhos, você pode chegar e colocar plantinhas para os seus filhos, cultivar, fazer um canteiro, deixar nascer mudas de salsinha, cebolinha, seja lá o que for, para você chegar e mostrar para a criança como é educar dentro desse conceito de contato com a natureza. E você cuidar mais da natureza, e você entrar em contato com essas coisas todas e sair um pouquinho de você ficar preso dentro de alguma coisa que possa tirar você de uma concentração, de uma proatividade que possa fazer você evoluir. E agora vamos entrar num outro item, que é a preservação do ambiente. Nunca a gente percebeu, nunca tanto a gente viu, quer dizer, nessa aceleração que teve no planeta, como nós precisamos cuidar de preservar o nosso ambiente. É muito importante você preservar o nosso ambiente. Eu tenho um avô que há 35 anos, o avô Pedro Paroni, ele falava para mim, Dr. Cid, ele me chamava de Dr. Cid, nós precisamos tomar muito cuidado com a água, a gente tem que respeitar muito a água, antes de haver toda essa poluição nos grandes rios das grandes cidades. Ele já advertia como o uso da água é nobre, e a gente tem que valorizar o uso da água. Eu vejo pessoas que estão preservando o ambiente. A Fernanda é uma amiga minha que, junto com um grupo de pessoas, eles pegam praças públicas aqui da capital de São Paulo, mas isso está sendo feito em outras cidades do interior, em outros estados, onde eles pegam e começam a fazer um replantio de áreas. Um replantio de áreas em pequenas áreas públicas ou então em áreas maiores. Agora as pessoas estão muito mais de olho no desmatamento, e eles estão muito procurando desmatamento, e estão se posicionando dentro das mídias. Isso é muito importante dentro desse momento nosso de proatividade, dentro dessa pandemia. Nós vamos então entrar agora no 9º recurso, é o poder do agora, o poder da presença. Nunca a gente esteve tão presente no momento que a gente está vivendo, é impressionante, gente. Para pensar. Nós estamos muito presentes. Por quê? Porque a gente não tem que sair correndo toda hora. Não tem que pensar, daqui a pouco eu vou para lá, daqui a pouco tem que fazer aquilo, daqui a pouco... Não, você está calmo, você está mais sossegado. Você tem tempo de ouvir o que o outro está falando. Você tem mais paciência com as outras pessoas. Por quê? Porque você tem tempo, ou não, porque você está no presente. Isso é a coisa mais saborosa que existe. Você começa a ouvir até sua vozinha anterior, que muitas vezes você não estava escutando, que te fala: cara, você está fazendo isso aqui, está ruim para você, porque nós temos um sensor dentro da gente que fala. E agora vamos chegar aí no último que nós vamos estar falando, que eu fiz a sigla, você, de vibrar, de orar com excelência. Você vibrar, orar com excelência. Isso daqui a gente tem feito, porque nesse momento é o momento que a gente começou a orar muito e precisa muito de oração. E quando você reúne uma pessoa junto com outra, a ciência prova, se você começa a pensar, os dois juntos, você consegue influenciar uma pessoa que está à distância de você, e você consegue fazer a pessoa modificar para o bem ou para o mal, com a força de um pensamento. Imagina se você faz uma oração para que ela esteja bem dentro dos hospitais, dentro da onde ela está vivendo, os médicos estejam intuídos no que faz, os enfermeiros, o pessoal da limpeza esteja muito bem. Esse tipo de oração vai ajudar essas pessoas. A ciência prova. E Jesus já falou, onde tiver dois falando desse sentido, eu vou estar no meio de vocês. Você pode acreditar ou achar isso bobagem, tudo bem, mas fala pela ciência, eu te digo, isso é verdade. Se você pensar, isso vai longe. Duas pessoas pensando a mesma coisa, a força é muito grande. Então agora, eu me lembro de uma passagem que Jesus falou assim: minha paz eu vos dou. Se você desenvolver todos esses 12 recursos, você vai estar em paz. E você vai poder estar passando paz para as pessoas. Isso é muito bom. E quando você está passando paz, é porque ela já está dentro de você.
Então esse é o caminho para a gente abençoar essa pandemia. A gente tem que abençoar essa pandemia que veio para cá. Tem muita gente que está perdendo pessoas, entes queridos. Tem algum motivo, para algum dia nós vamos saber por que esses motivos. Por quê? Porque algum dia a gente vai saber. Sempre tem algum motivo atrás disso tudo. A nossa sabedoria sabe até um ponto, mas eu sei que se a gente usar essa proatividade, nós vamos se tornar um ser humano melhor, independente até da pandemia. Imagina você usar esses 10 proatividades sempre. Um abraço carinhoso, tamo junto.